Na TV Diário do Sertão, agora a gente conversa com o Dr. Guilherme Carvalho, obstetra, ginecologista, uma referência aqui em Souza e em toda a nossa região. Quantas gestantes, mamães hoje talvez, ou aquelas que sonham em engravidar, já ouviram falar, já estiveram aqui no seu consultório ou virão até aqui o seu consultório. Guilherme, é uma alegria, um prazer imenso tê-lo aqui na TV Diário do Sertão. Seja bem-vindo. Para mim é uma honra, um prazer, fico feliz pelo convite e estou à disposição aqui para vocês. Pois é, a gente vai falar daquilo que muitas mamães atualmente ou as futuras mamães já sonham em engravidar. Seja a primeira vez ou aquelas a segunda, terceira ou aquelas que já estão na quarta ou muito mais. Aquelas mamães que sonham em engravidar. Existe uma receita pronta, alguma recomendação? O que é que Guilherme poderia dizer a essas mulheres que nos acompanham agora? Essa, para mim, é a pergunta mais interessante e a que eu mais gosto de responder no meu consultório. Não existe receita de bolo, mas existe uma preparação e uma necessidade de todas as mulheres, todos os casais perceberem essa importância da preparação. A gravidez ela não começa no beta positivo, a gravidez ela começa no sonho, na hora que você deseja engravidar. A partir disso, a partir desse momento, você já precisa se preparar para a gravidez. Uma coisa que eu falo muito nas minhas redes sociais é que a gestação ela não dura 12 meses, ela não dura, 9 meses, ela dura 12 meses. Por quê? Porque o ideal é que a gravidez ela comece nesses 3 meses antes, onde haja essa preparação. Porque a gente sabe que fazendo uma série de cuidados e tendo uma série de preparações durante essa pré-concepção, vai diminuir muito a chance da paciente ter uma série de comorbidades, uma série de patologias na gravidez. Os estudos já comprovam, por exemplo, que uma paciente com síndrome dos ovários policísticos, se antes dela engravidar, ela tiver algumas mudanças de hábito, já começar algumas suplementações, algumas medicações, ela tem um risco menor de diabetes gestacional, de abortamento, de parto prematuro. Uma paciente que apresenta um sobrepeso, se ela começa a ter uma mudança de estilo de vida, ela vai ter um risco muito menor de uma série de transtornos, de uma série de agravos. Então é importante que a mulher faça um planejamento. Então, respondendo a sua pergunta, para aquela mulher que está pensando em engravidar, o que é que ela precisa agora? Se planejar, se organizar, se preparar para essa gestação, porque o ambiente intrauterino é, sem sombra de dúvidas, o ambiente mais importante para nós, para a nossa vida. Durante toda a vida, desde a concepção até a hora que a gente vai morrer com 80, 100 anos, a vida intrauterina, quando a gente estava dentro do útero da nossa mãe, esse foi o ambiente mais importante, porque nesse ambiente gerou muito do que nós somos de doença e do que nós somos de saúde ao longo da vida, da infância e da vida adulta. Guilherme, como distinguir e como entender de que a gestação ela não é um fato isolado, como muitas pessoas podem achar de forma equivocada, de que engravidei isoladamente e esse é um fato que não vai mudar nada na minha vida, ou então para mulheres que já são mãe, já foram mãe, acabam se habituando meio que com a gravidez e acham que é algo isolado. Qual é o impacto, por exemplo, de uma gestação que não foi pensada, programada ou desejada no futuro, na vida daquele bebê, daquele jovem, daquele adulto, daquele idoso? É exatamente um pouco do que a gente estava falando. O ambiente intrauterino é, sem sombra de dúvidas, uma fase na nossa vida muito importante. Hoje a gente fala na medicina de epigenética. O que é epigenética? É a capacidade que um ambiente tem de modificar a expressão de um DNA. Em outras palavras, se eu tenho um ambiente saudável, eu tenho uma chance muito maior de gerar um bebê saudável. Se eu tenho um ambiente desfavorável, essa criança passa a ter um risco de uma série de transtornos, de uma série de agravos. Vou dar um exemplo simples. A gente sabe o impacto hoje, por exemplo, do autismo e da gravidez. Algumas relações entre o que acontece na gravidez, aumentando o risco de crianças terem autismo, terem TDAH, terem déficits cognitivos, de adultos terem dislipidemia, doença cardiovascular e uma série de outros transtornos. Então a gente precisa
preparar esse ambiente para ser um ambiente saudável. E como assim preparar esse ambiente? A gente precisa orientar nossa paciente a ter uma alimentação saudável. A gente fala hoje de uma coisa chamada desnutrição de micronutrientes. Quantas mulheres engravidam com deficiência de vitamina D, com deficiência de metilfolato, com deficiência de ferro, de colina, de ômega 3 e de uma série de substâncias que são essenciais para o desenvolvimento desse bebê. E se esse bebê, ora, ele depende do que a mãe manda, porque a mãe é a fonte exclusiva de nutrição para essa criança na vida intrauterina. Mas se a mãe tem uma deficiência de ferro, se a mãe tem uma deficiência de vitamina D, isso vai faltar para o bebê. E o impacto dessas deficiências na formação dessa criança, em especial na formação do sistema nervoso, a formação do cérebro dessa criança. Tem estudos que mostram, por exemplo, que deficiência de vitamina D pode estar associado ao autismo, que deficiência de ferro pode estar associado ao autismo. Então essas pacientes, elas precisam fazer uma suplementação, elas precisam ter uma alimentação saudável, elas precisam praticar atividade física. Tem um estudo muito interessante realizado na Inglaterra que mostrou o impacto do estresse na gravidez com o aumento do autismo. Mulheres que tinham um ambiente que eram mais estressadas, quando a gente se estressa, a gente libera cortisol, a gente libera citocinas inflamatórias, que isso passa pela barreira placentária e vai para o bebê, vai para esse ambiente intrauterino. E o estudo comprovou que as mulheres que tinham mais estresse eram exatamente as mulheres que tinham um risco maior de terem crianças com alterações neurológicas na infância. Então a gente precisa entender que a gravidez não é um fato isolado, como você usou, a gravidez não é algo que, deixa acontecer. Engravidou, você precisa de uma série de cuidados. Às vezes, com todo cuidado, você acaba tendo uma complicação. Quantas pacientes que mesmo com todo cuidado, fazendo o pré-natal bem direitinho, evoluiu para um parto prematuro, evoluiu para uma pré-eclâmpsia, evoluiu às vezes até para um óbito fetal intraútero. Tem pacientes que não conseguem entender, tem pacientes que vão atrás de culpa, de culpado, e na verdade o que a gente precisa entender é que o que nos cabe é o que a gente deve fazer. Tem coisas que infelizmente não nos cabem, mas a medicina ela evoluiu muito. Só para você ter ideia, a gente hoje consegue no pré-natal prevenir pré-eclâmpsia, prevenir muitos casos de parto prematuro, prevenir diabetes gestacional. E se você me perguntar como, fazendo um pré-natal seguro, com qualidade. Hoje a gente tem, por exemplo, marcadores no pré-natal que avaliam se essa paciente tem um risco aumentado de pré-eclâmpsia. Então, toda paciente precisa fazer na morfológica de primeiro trimestre, na morfológica de segundo trimestre, o índice de pulsatilidade da artéria uterina. Simples, é o quê? Doppler da artéria uterina. Se esse Doppler der alterado, essa paciente tem um risco aumentado de pré-eclâmpsia. Ela vai usar AS, cálcio, vitamina D durante toda a gestação e eu consigo diminuir muito o risco dessa paciente ter uma pré-eclâmpsia. Parto prematuro. Toda paciente vai fazer medida do colo uterino entre a 20ª e a 24ª semana. Se esse colo uterino tiver uma medida menor que 25 milímetros, essa paciente tem um risco maior de parto prematuro. E aí o que é que eu vou fazer? Eu faço progesterona para evitar o parto prematuro. Então a gente precisa entender que a medicina evoluiu e a gente precisa evoluir com a medicina. Nós não podemos mais passar e fazer medicina para tratar a doença. Nós precisamos fazer medicina para prevenir doença, para prevenir agravos. E é esse o papel do pré-natal. Doutor Guilherme, nós vivemos também um período bem difícil que foi o da pandemia e com ele acarretou, além das doenças físicas e de todas as ordens no ser humano, mas também acarretou problemas psíquicos na história da humanidade de uma forma em geral. Hoje nós temos pessoas ainda mais vulneráveis, tanto do ponto de vista físico, da saúde, como também do ponto de vista da saúde mental. Como é que as pessoas hoje elas podem superar o medo pós-pandemia? Os vírus eles hoje estão ainda mais eufóricos e cada vez mais fortes, variantes da Covid-19 e de tantos outros vírus que chegam com mais força ainda. Como é que as pessoas podem superar o medo da doença com o desejo de engravidar, mas ao mesmo tempo o medo de engravidar e de que o bebê tenha determinado problema ou que lá na frente seja descoberto algo? Eu fico muito feliz com a sua pergunta porque eu sempre linkei na minha profissão, e quem me conhece sabe disso, eu sempre linkei a medicina, a importância e a necessidade da gente ouvir o paciente, da gente saber e perceber o que é que está ali por trás. Não é só Maria que sonha em ser mãe.
É Maria que é casada com José, que tem um problema assim, que tem um problema... Então a gente precisa enxergar e ver as nossas pacientes como um todo. Sem sombra de dúvidas, os problemas emocionais, os problemas psíquicos, eles aumentaram muito. Com a pandemia, e mesmo independente da pandemia, nós vivemos um momento muito mais isolamento, às vezes muito mais individualistas. A gente tem, apesar de estar sempre nas redes sociais, a gente está cada vez mais só. E o que eu faço no meu consultório com as minhas pacientes é trabalhar a espiritualidade. É a gente entender que tem coisas na nossa vida que nos cabem. Por exemplo, na gravidez, tem muita coisa que a gente precisa fazer para prevenir, para ter uma gestação saudável? Tem. É importante suplementar? É importante suplementar, fazer atividade física, ter uma alimentação saudável, trabalhar e tentar diminuir o estresse, enfim, uma série de coisas. Tem. Mas isso é o que lhe cabe. Tem coisas que não lhe cabem. A gente precisa entender que a gente não dirige a vida, que a gente está ali como um passageiro. Tem alguém muito superior que está dirigindo. Então, o que é importante é a gente fazer o que nos cabe e entregar o que não nos cabe com muita calma, com muita tranquilidade. Eu costumo dizer sempre que a gente precisa colocar na nossa vida e no nosso coração uma balança, em que aqui está a fé e aqui está o medo. Então elas não conseguem estar juntas. Quanto maior a sua fé, menor o seu medo. Quanto maior o seu medo, menor a sua fé. Então trabalhar a fé, se aproximar de Deus, entender que muitas coisas acontecem na vida e a gente quer um porquê e a gente não tem de imediato. Vou te dar um exemplo simples. Hoje uma paciente chegou para mim muito triste, veio de Patos, 40 anos de idade, teve 4 abortamentos e ela veio atrás de uma resposta. E o que eu pude dizer a ela é que, olha, você já fez todos os exames, você já fez todas as possibilidades de diagnóstico. O que lhe cabe agora? É continuar, é tentar novamente. Se é seu sonho ser mãe, você não pode desistir. Agora, para você continuar tentando, você precisa ter fé, você precisa acreditar. Você fez o que lhe cabia, fez. Você procurou os médicos, você fez os exames, você está tendo os cuidados, mas agora o que você precisa é, qual é seu sonho? É esse, em busca dele, sem medo. Então, se aproximar de Deus, trabalhar essa espiritualidade é algo muito importante. E felizes dos médicos, felizes dos profissionais de saúde que entendem e percebem o poder e a necessidade de trabalhar a espiritualidade e de colocar nas nossas pacientes a importância de Deus na sua vida e no seu coração. E não a gente achar que é Deus. Não, muito pelo contrário. Aqui a gente precisa ser um servidor, um instrumento dele para fazer o melhor para os nossos pacientes. Isso explica o quanto Guilherme é feliz e faz tantas famílias felizes, porque Guilherme se enxerga como um instrumento de Deus. Apenas isso, e quero continuar sendo. Eu digo a você que nós estamos, não sei nem se eu posso dizer, nós estamos aqui quase 9 horas da noite, acabei agora o consultório, e muita gente diz, rapaz, mas como é que você aguenta? Eu aguento porque eu tenho prazer, eu amo o que eu faço. Eu aprendi assim, quem ama o trabalho, não trabalha. Então eu tenho um prazer enorme. Eu confesso dizer a você que eu estou aqui zerado. Pronto agora, se chegar uma paciente ligar para mim, trabalho de parto, venha-se embora. Maravilha, Guilherme. Eu quero lhe agradecer pela acolhida, por esse sorriso, por ser esse entendimento, né? Esse entendimento de vida que a gente tanto precisa hoje, esse testemunho realmente de que vale a pena acreditar na vida e que quem cuida da nossa vida não somos nós cuidamos da matéria, mas quem cuida da nossa vida é Deus. Guilherme, muito obrigado. E sua mensagem, principalmente às famílias que estão agora nos acompanhando, uma mensagem de esperança, de vida, de superação, uma mensagem de fé. A gente precisa aprender na vida que problemas todo mundo tem. Todo mundo tem problemas, todo mundo tem dificuldades. O que nós precisamos é em busca das soluções, porque a gente precisa ser determinado na vida. Tem muitas pessoas que acham que para ser feliz elas precisam de muito. E na verdade, para a gente ser feliz, a gente precisa da gente mesmo. A gente precisa acreditar na gente, acreditar que a gente é capaz. Então, acredite em você, acredite no seu potencial. Tenha certeza que você, com Deus no coração, não tem limite. Então, não ponha limite para os seus sonhos, não ponha limite para os seus desejos. Agora, vá em busca, com muita seriedade, com muito compromisso, com muita responsabilidade. E sabendo sempre que a gente não caminha só. Isso é o mais importante.
Maravilha. Valeu, cara.